Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula da Federação Espírita do Estado de São Paulo? A aula de hoje é a aula 3 do curso Mecanismos da Mediunidade e ela tem como título As Conquistas da Microfísica, parte 2. Ué, mas por que parte 2, Vitor? Porque nós já vimos a parte 1 na semana passada. Lembram? Dá uma olhadinha aqui, ó. O capítulo 2 do livro Mecanismos da Mediunidade, ele tem o mesmo nome dessa aula, Conquistas da Microfísica. Lembra da última aula? Nós começamos a falar sobre os primórdios da eletrônica, lá com Tales de Mileto, fazendo suas experiências de eletrização. Depois fizemos uma viagem, entendendo a luz, entendendo as forças. E chegamos nos átomos e trabalhamos com 4 modelos atômicos. Hoje nós vamos continuar desse ponto, mas não sem antes fazer uma recordação, ok? E vamos lembrar de algo muito importante que André Luiz colocou no capítulo 2. Lembra-se, bem no finalzinho do capítulo tinha um parágrafo muito importante. Eu fiz hoje aqui um resumo do parágrafo. Na semana anterior, na aula anterior, nós apresentamos esse parágrafo inteiro. E hoje eu vou chamar atenção para um ponto. O que André Luiz pretende ao estudar ciências? O que André Luiz pretende ao trazer vários conceitos de física, de química aqui para nós? Ele pretende fazer uma analogia, olha só, uma analogia de forças corpusculares que entretecem a matéria física e as que estruturam a matéria mental. Opa, peraí, vamos lá, com muita calma. Os cientistas estudaram a matéria física durante séculos e criaram modelos, criaram leis que estruturam o nosso raciocínio em relação à matéria física que nós podemos ver e a que nós não podemos ver, ok? Então, a matéria física que eu vejo e posso interagir com ela e é palpável para mim, talvez seja um pouco mais fácil de ser entendida em relação às suas manifestações. Agora, a matéria física que eu não vejo, ou por ser muito grande ou por ser muito pequena, essa os cientistas criaram modelos em relação a elas. O que André Luiz vai fazer? Vai pegar esses modelos e vai estruturar o nosso raciocínio em relação à matéria mental. Nós não estamos querendo dizer aqui que os modelos da física ou da matéria física vão servir para a matéria mental. Nós estamos querendo dizer o seguinte: ao refinar o nosso raciocínio, estudando os modelos, forças e leis físicas, nós podemos abranger, raciocinar, pensar, modelar a matéria mental com muito mais facilidade. Ok? Tudo bem? Então, o estudo dos modelos físicos da ciência vai nos ajudar a criar modelos para a matéria mental. Isso não significa que os modelos que nós criamos para a matéria mental, assim como os modelos que os cientistas criam para a matéria física, refletem exatamente a realidade. São modelos, ok? Tudo bem? Então, vamos. Na aula passada, olha ele aqui, Tales e Mileto. Na aula passada, nós vimos Tales e Mileto e a sua experiência de atração de objetos leves com o âmbar. Âmbar, que você viu na aula passada, que deu nome ao elétron, né? Porque uma das traduções de âmbar era justamente eletro, ou electro, ou elétron. Ok? Bom, vamos lá. No que o Thales nos ajudou? Primeiro, ele fez uma experiência de eletrização do âmbar. O nome eletrização é moderno, ok? Ele atritou o âmbar em pele de animais e depois de fazer isso, percebeu que o âmbar atraía pequenos objetos, como por exemplo essas penas que estão aqui. Ok, Vitor, mas isso eu consigo fazer com uma caneta, raspando no meu cabelo e atraindo pequenos pedacinhos de papel. Sim, sim. O que está por trás disso é o raciocínio que envolve esse experimento. Percebam, não há nada de visível ou de palpável entre o âmbar e as penas, ok? Não há nada de palpável, eu não consigo tocar em nada aqui
com as minhas mãos. Eu também não vejo nada. Mas mesmo assim existe uma força entre o âmbar e as penas. Tales abriu um campo de experimentação, de modelação mental muito interessante. Se não existir nada aqui, eu não posso negar que nada pode surgir daí. Mesmo não sendo visível o processo para mim, ele pode conter uma força, ou ele pode trazer uma força nesse bojo, ok? Falei muito difícil, tá? Mesmo no invisível, pode acontecer algo, ok? Legal. Na aula passada, nós vimos Newton e sua experiência de decomposição da luz branca nas suas várias tonalidades, né? Newton afirmou que a luz branca ela era constituída da reunião de todas essas cores, que vão do vermelho até o violeta. Newton diz que a luz é particularizada, ou a luz tem características corpusculares. Poderíamos imaginar a luz como uma sucessão de pequenas bolinhas que atingem objetos. Isso explica, por exemplo, a reflexão da luz, quando a luz bate numa superfície e reflete com o mesmo ângulo que incidiu, ok? E, segundo Newton, isso também explicava a refração da luz, que é quando a luz entra num meio diferente do qual ela estava na trajetória e ela muda de direção. Tudo para Newton era forças aplicadas em partículas. Ok, o que isso nos traz interessante? Pensemos, a luz não é palpável pelos meus sentidos. Ah, mas eu sinto a luz. Opa, não, não, não. Quando, por exemplo, a luz do sol nos atinge, nós sentimos a energia que é trazida por esta luz. Nós sentimos a energia térmica da luz, mas necessariamente nós não sentimos a luz. A sensação que nós temos é de diferença de temperatura, de um calor gerado, mas não da luz. Então vamos lá, se eu não consigo sentir a luz, mesmo assim ela existe, e segundo Newton, como corpúsculos. Então, mesmo um objeto que eu não posso tocar e manipular, ele pode ter corpúsculos o compondo. Se eu juntar essa ideia de Newton com a ideia de Thales, eu posso imaginar que numa região onde eu nada vejo e eu nada consigo sentir ou tocar, mesmo assim nessa região pode estar acontecendo um efeito de matéria sutil. Matéria mental, lembra? Bom, ajudando Newton nessa trajetória, nós temos Huygens, que era contemporâneo de Newton. Huygens disse o seguinte: não, senhor, a luz não é partícula, a luz é onda. Essa história de que a luz muda de trajetória quando sai de um meio e vai para o outro, porque forças estão atraindo ou repelindo aqueles corpúsculos, não tem nada a ver. Huygens dizia que a luz era onda, e como onda, ela caminhava com frentes de onda. Lembra da aula passada? E quando essas frentes de onda encontram uma superfície de material diferente, elas mudam de formato e acabam mudando a própria trajetória do feixe luminoso. Ah, Vitor, então tá bom, Huygens explicou melhor, né? Sim, ele explica melhor a refração, só que a reflexão quem explica melhor é Newton. Ah, mas e os cientistas hoje, passados alguns séculos, o que eles acham da luz? Os cientistas hoje dizem que a luz é partícula e que a luz é onda. Em certas situações, é melhor pensar na luz como partícula, porque explica melhor o fenômeno. Em outras situações, é melhor enxergar a luz como onda, porque também explica melhor o fenômeno. Nossa, Vitor, então a luz tem uma dualidade? Sim, é a chamada dualidade onda-partícula. Ok? E a matéria mental, hein? O que a gente pode sugerir para ela? Ah, já mudei de slide, agora não vou responder. Lembra que nós citamos circuitos mediúnicos? Lembram? Então vamos lá. Olha o efeito. Aqui nós temos várias possibilidades de circuitos mediúnicos, porque nós temos vários médiums e
nós temos aqui pelo menos 5 espíritos que, como sabemos, são bem dispostos ao trabalho. Então, esses circuitos mediúnicos eles podem ser formados entre esses diversos médiums e espíritos, não é? Ó, Chico Xavier pode ter um intercâmbio mediúnico aqui com Bezerra de Menezes, ou então com Meimei, ou então aqui com Emmanuel, tá certo? Aqui nós podemos ter outros circuitos mediúnicos. O estudo da ciência em torno da matéria física, permitindo que nós pensemos melhor na matéria mental, vai fazer com que nós expliquemos melhor esses circuitos mediúnicos, ok? E as teorias ondulatória e corpuscular, elas vão ser complementares nessas análises. Bom, vamos lá, né? Olha o efeito. Lembram dos modelos atômicos que nós mostramos na semana passada ou na aula passada? Primeiro veio John Dalton, né, dizendo que o átomo era indivisível, uma partícula maciça, ok? Sem carga elétrica nem nada. A exemplo dos antigos filósofos gregos. Bom, esse era o átomo de John Dalton, tá aqui, tá certo? Nós vimos na semana passada, na aula passada. Daí veio Thomson, que já colocou algo a mais no átomo. O átomo também parecia uma bola indivisível, e o era, só que ele parecia um pudim de passas, tanto é que foi apelidado de pudim de passas. Essa base aqui positiva e grudada nela partículas negativas, ok? Esse modelo já deu um passo a mais em relação ao modelo anterior, porque colocou carga elétrica nos átomos. Legal? Então está aqui o átomo de Dalton juntamente com o átomo de Thomson. Daí veio Rutherford e fez a experiência fantástica do feixe atravessando a folha fina de ouro, e Rutherford trouxe a seguinte conclusão: o átomo, na verdade, era um apanhado muito grande de vazios, só o núcleo que era denso. O restante do átomo era formado por elétrons que tinham órbitas mais ou menos definidas, que tornavam com isso o átomo mais vazio do que cheio, certo? E a experiência de Rutherford levou a essa conclusão mesmo. Está aqui o modelo atômico de Rutherford, do lado do Dalton, Thomson, Rutherford. E daí veio o Bohr. O Bohr criou um modelo atômico parecido com o do Rutherford, só que com uma sutileza e um conceito muito elaborado e interessante. Para Bohr, sim, o átomo tinha um núcleo denso, impenetrável, pelo menos para as partículas que tentavam atingi-lo, e tinha sim os elétrons girando em torno do núcleo, só que esses elétrons eles ocupavam camadas bem determinadas, eles tinham níveis de energia determinados, ok? Ou seja, o átomo era mais organizado ainda do que supunha Rutherford. Bohr trouxe esse conceito complementou o átomo de Rutherford, ok? E agora, hoje, nós vamos começar a aula com um modelo atômico baseado no modelo de Bohr, mas trazendo uma especificidade bem interessante. Então, vamos começar a aula de hoje? Vamos lá!